Você está ouvindo esse papo de cancelamento? Muito. Hoje em dia está muito em voga porque, por exemplo, nós fomos imbuídos pelo BBB e o BBB está realmente fazendo o quê? Cancelando as pessoas. Teve uma participante do BBB que já teve um cancelamento de quase 500 mil pessoas pelo seu comportamento dentro de um reality show. Olha isso. Sério Tá isso, vendo, minha gente? É sério. Por isso, diante desse assunto que nós vamos falar sobre o cancelamento e a sociedade, dá uma olhadinha nesse VT aí. Dá uma olhada. Atualmente, ouvimos muito sobre a cultura do cancelamento nas redes sociais. Cancelar significa tornar algo nulo, sem efeito, sem valor. E na internet não é diferente. O movimento da cultura do cancelamento começou há alguns anos como uma forma de chamar a atenção para causas como justiça social e preservação ambiental. Seria uma maneira de amplificar a voz de grupos oprimidos e forçar ações políticas de marcas ou figuras públicas. Mas o cancelamento de influencers, marcas e pessoas diversas vem sendo cada vez mais frequente. No caso, não é somente o ato que é cancelado, mas a pessoa em si. Muitas vezes o cancelamento vem seguido de inúmeros ataques que ferem, humilham e desqualificam a pessoa cancelada. Durante a pandemia, dentro do mundo das redes sociais, que tiveram um enorme aumento em seus acessos diários, acompanhamos o que podemos chamar de o surto da cultura do cancelamento. Até que ponto as pessoas têm direito a tantos julgamentos? Quais as consequências disso tudo no mundo atual? Quer saber mais sobre este movimento? Continue conosco no Papo Reto de hoje. É, minha gente bonita, tá vendo? Que assunto aí bem latente hoje na nossa sociedade, né? Por isso, para a gente falar sobre esse assunto, sobre o cancelamento, o que é esse cancelamento, afinal de contas, por que ele está tomando uma proporção tão grande, eu tenho a grande alegria de ter aqui mais uma vez, na Rede Vida de Televisão, ela, que é a psicóloga, hein? Minha querida, linda como sempre, Adrianinha Severini. Adriana, boa tarde, minha linda. Oi, boa tarde, Padre Marcos, tudo bom com o senhor? Tudo, que alegria falar com você mais uma vez, Adrianinha, que bom, graças a Deus estou bem, espero que você também esteja ótima, viu, apesar de tantas tribulações no mundo. Adrianinha, olha aí, ó, a gente está trazendo aqui hoje, com a sua presença também, um assunto de ponta, né? A gente está vendo aí, a gente está ouvindo e vendo, principalmente em algumas outras programações, como BBB, etc. A gente está vendo, assim, algumas atitudes e também próximo a nós, de um tal de cancelamento. Pessoas que acabam cancelando o outro e influencia também outros também a cancelar, né? A eliminar a pessoa da sua vida como se ela não existisse, como se ela não tivesse importância nenhuma. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho o que você entende como psicóloga sobre esse cancelamento. Realmente ele está acontecendo? Que critério a gente poderia utilizar para que essa cultura não se espalhe mais? Lembrando, viu, Adrianinha, que o nosso querido Papa Emérito, Papa Bento XVI, na época que ele esteve à frente da Igreja Católica, a grande preocupação desse Papa foi sobre o indiferentismo religioso, que é algo diferente, porém que tem também um sinônimo de não estou nem aí se o outro existe, se não existe, eu sou indiferente a você. E o cancelamento parece que já começa a mostrar forte indício disso também no relacionamento. Adrianinha, o que seria esse cancelamento, hein? O cancelamento é justamente isso, a gente tira a pessoa da nossa vida sem dar a menor chance de explicar por quê. Então, eu vejo alguma coisa que eu não gosto que aquela pessoa fez, às vezes uma atitude mínima, ou às vezes a pessoa, assim, eu tenho visto muito, as pessoas postam alguma coisa que eu não gosto, que eu sou contrária, que é diferente da forma como eu penso, e eu simplesmente cancelo aquela pessoa. E cancelar não significa única e exclusivamente eu bloqueá-la do meu Facebook, do meu Instagram, do meu Twitter. Eu tiro pessoas do meu convívio social, eu bloqueio do meu WhatsApp, do que seja, do meu Telegram, paro de falar com essa pessoa e a pessoa nem sabe por quê.
Então eu não chego nem a explicar para ela, uma pessoa querida, amigos às vezes de anos, ou um familiar, eu nem explico para ela por que eu bloqueei, por que eu deixei de falar. Então eu não dou nem a chance para essa pessoa entender o que aconteceu. E eu acho que isso é muito ruim, porque eu já sou o próprio juiz e eu já sou o carrasco, eu já exerço a sentença para aquela pessoa. E ela nem sabe o que aconteceu. E quando a gente faz isso, de ser o juiz e ser o carrasco, de já exercer a sentença para aquela pessoa, eu estou sendo muito cruel, porque eu não dou a oportunidade da pessoa perceber se ela realmente errou e ela corrigir. Porque quando a gente dá um feedback, dá um retorno, eu estou dando a oportunidade da pessoa se melhorar. Se ela realmente perceber que ela fez alguma coisa que não foi legal, ela teve uma ação que não foi muito boa, eu posso rever esse comportamento e me melhorar como pessoa. Se eu unicamente sou cancelada, eu sou apagada, julgada e colocada no limbo, ali no esquecimento, no isolamento, às vezes, muitas vezes eu fico ali, eu não sei o que eu fiz de errado. E na grande maioria as pessoas não sabem mesmo. Então tem várias pessoas que estão ali no cancelado, no isolamento, sem ter a menor ideia do que elas fizeram de errado. Que coisa horrível. Isso é muito triste. É muito triste para qualquer ser humano, seja lá quem for, até uma pessoa que tenha uma índole difícil de lidar, e sempre pessoas diferentes de nós. E aí está o grande legado da nossa convivência social, é porque ninguém é igual a ninguém, né? E essa intolerância, você pode ver que cada um está buscando o seu próprio trono. Se não for do meu jeito, se não for do meu tamanho de pensamento, se não for do gosto que eu tenho, esse egoísmo, a gente sabe que o mundo está cada vez maior. Só que isso está começando a se refletir nessa atitude que a gente vê muito nas redes sociais, na televisão. Temos programas aí que eles são hoje um chamariz para que seria eles um incentivo de começar isso, ou apenas eles estão mostrando algo que já vem percorrendo, e ao mostrar isso não pode se tornar algo assim, um incentivo negativo, mostrar isso para o mundo todo, ô Adriana? Eu acredito que ele chama para discussão, que fica muito, muito forte, muito evidente aquilo que já está acontecendo. A gente estava vendo muito isso acontecendo com parte política, mesmo com parte religiosa, porque assim, se eu não tenho a mesma religião, a mesma política, eu não penso como você, então a gente começa aquele debate e eu brigo e cancelo as pessoas que não têm o mesmo pensamento que eu, não têm a mesma forma de acreditar e ver o mundo que eu. E eu acho que isso é muito negativo, porque a partir do momento que a gente convive com pessoas diferentes, a gente abre a nossa cabeça, a gente é mais tolerante e a gente tem mais amor, porque a gente vai vendo realidades diferentes. Certo. E você vai tendo a oportunidade de conviver com mundos diferentes do nosso, e a gente vai tendo possibilidade de amar pessoas diferentes. E isso é muito importante, a gente vai aprendendo e crescendo cada vez mais. Se eu só convivo com todo mundo que gosta de verde, eu não vou conhecer as outras cores do arco-íris, eu não vou conhecer o lilás, o amarelo, o azul, todas as outras cores, porque eu acho que no mundo só existe a cor verde. Então, assim, eu acho que a televisão, ela está colocando aquilo que já vinha vindo de uma forma muito forte, e a gente pode ver isso, que cresce muito com intolerância racial, intolerância religiosa, intolerância política, e eu fico muito assustada porque o Brasil era um país que ele era um país muito acolhedor às diferenças, e a gente está se tornando um país totalmente intolerante a tudo. Então a gente está se separando por grupos. É verdade. E eu acho muito ruim isso. É isso aí, Adrianinha. Psicologicamente está tendo um impacto muito ruim. Sem dúvida nenhuma. Adriana, o assunto tá queimando esse assunto, tá muito bom, né? Mas me dá um minutinho aí, eu já falo com você, porque agora eu tenho um produto muito importante para falar para o nosso povo aqui, ó. Estamos falando aqui sobre o assunto, o cancelamento e a sociedade. E eu estou falando aqui com uma das psicólogas mais conceituadas do Brasil, hein? Com a Adrianinha. Adrianinha, minha linda. Adriana, o assunto é super legal, hein? Super legal. Adriana, muito bem. Então a gente está entendendo o que é o cancelamento. Você explicou bem que
já é algo que está vindo. Talvez as redes sociais, você explicou, as redes sociais, as TVs, estão apenas colocando esse assunto em evidência para que a gente possa pensar sobre ele, em cima dele, né? Como psicóloga que você é, esse aí é a sua formação, que tem a ver com o ser humano. As pessoas estão cada vez mais angustiadas, mais solitárias, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo da pandemia. Na sua opinião, o que nós precisamos fazer, já que existe esse cancelamento, para que isso perto da gente ou não nos maltrate, ou a gente possa evitar? Qual é a sua opinião como uma mulher que trabalha sobre a cabeça do ser humano? Acho que o principal é a gente não agir como cancelador, a gente ter empatia, porque a partir do momento que a gente não gostaria que fizesse isso conosco, então é ter empatia com o outro. Sempre que você, às vezes, vê alguma coisa na rede social, um post de pessoas estranhas, que seriam os famosos, ou de pessoas, principalmente das pessoas próximas a gente, tenha empatia. Olhe e fale. Se é alguém conhecido, primeiro se acalma e depois chama essa pessoa para conversar, para entender aquilo que aquele post quis dizer, por que aquela pessoa colocou aquilo. Conversa com essa pessoa primeiro. Não sai cancelando, não sai bloqueando, não sai isolando, não sai falando mal dela por aí. Para, respeita, entendeu? Tenta se colocar no lugar daquela pessoa e agir com calma. No calor do momento, eu sei que tem coisas que vão muito contra aquilo que a gente pensa, contra os nossos valores. Mas nesse momento, deixa de lado o celular, para um pouquinho, vai fazer outra coisa e depois que você acalmar, chama esse seu amigo, seu tio, sua tia, sua prima e conversa com ela para entender o que aquilo quis dizer. Então, é a empatia. A primeira coisa que tem que ter, é empatia. Você gostaria de ser cancelada, de ser colocado ali no isolamento sem saber o motivo? Não. Então, não age assim com as outras pessoas. Porque a gente já está isolado fisicamente das pessoas. Então, ficar isolado emocionalmente não vai ser legal. Então, claro, a gente está no momento de acolhimento. Vamos acolher as pessoas e não isolar ainda mais. Aproveitar esse momento da pandemia que a gente teve que ficar obrigatoriamente separados e exercitar isso aí. Agora, sabe uma coisa que me preocupa, Adrianinha? Eu, como padre, trabalho na igreja. É claro que isso não é uma coisa grande, mas eu já estou percebendo que esse tipo de cancelamento está acontecendo dentro de uma espiritualidade onde a gente vive. Pessoas dentro da própria igreja que começam a cancelar um ou outro e influencia como mentores outras pessoas para também ou sair da igreja ou sair para quê? Para cancelar ou o padre ou cancelar o colega com quem não gosta. E veja, hein? Dentro de uma espiritualidade que é o contrário do que o mundo está falando. E para terminar a minha parte aqui, tá? O nosso Senhor Jesus Cristo, agora eu estou falando de uma espiritualidade. Ele falou, quando os discípulos disseram, está crescendo o joio no meio do trigo. É uma questão de pensar. Ou seja, o mal, a diferença daquilo que faz o bem, está crescendo junto com as pessoas boas. Vamos eliminar todo mundo? Jesus falou, não, deixe ele aí, até o final, porque pode acontecer do joio se transformar novamente em trigo. Ou seja, quantas pessoas que tinham um comportamento difícil, diferente de mim, ou que eu não gostava, e depois surpreendeu a mim, a sociedade, fazendo coisas maravilhosas que nem eu consigo fazer. Quer dizer, isso é muito importante também, não é, Adrianinha? É a gente entender, às vezes, o porquê que a pessoa está se comportando daquele jeito. Ela pode estar com um problema, ela está passando por uma dificuldade muito grande e a forma dela se comportar daquele jeito é como ela manifesta o problema dela. Às vezes, se a gente tiver paciência, compreender, conversar com essa pessoa, a gente pode entender o problema dela e ajudá-la a sair desse problema. E aí o comportamento dela muda. E ela abre a nossa cabeça, porque se a gente já segrega e afasta tudo que é diferente de mim, a gente também não tem essa oportunidade de crescer. Então, por isso que mantém o joio junto e entende por que o joio está sendo joio naquele momento, porque ele pode ser joio só naquele momento e realmente se transformar em trigo logo depois. Pois é, e o joio pode me ajudar a fazer eu crescer como pessoa, como uma pessoa tolerante,
Senão nós vamos jogar fora aquele filme, né? A Bela e a Fera. Sabe por quê? Porque a Bela não esperou, Adrianinha, a fera se tornar humana para ela amar. Não. Quer dizer, ela amou. Ela se apaixonou Se pela apaixonou fera. com toda a diferença, com diferente, com jeito. Veja, isso aí é uma analogia do que nós estamos falando aqui. Adrianinha, você é maravilhosa, você é uma mulher muito inteligente. Obrigada. Gosto demais de você, viu, minha linda? Eu também. Adoro participar, adoro o bacana, senhor, minha Padre linda. Marcos. Olha, eu fiquei muito feliz de ter você aqui no nosso programa hoje. E a próxima vez eu te chamo de novo para a gente falar sobre outros assuntos, tá bom, minha linda? Espero, bom, com certeza, espero que seja ao vivo. Claro que sim. Adrianinha, você é linda. Deus abençoe você. Deus te proteja. Amém. Beijo grande para todo mundo. Amém. Olha aí, minha gente bonita, tá vendo? Adrianinha, hein? Essa moça, ela dá um show, né?